Quem é LEED transforma. O LEED apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LEED inova. O LEED ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LEED educa. O LEED colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LEED conecta. O LEED promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LEED conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LEED participa. Muito boa tarde a todos. Meu nome é João Daria Neto e damos início a mais um LEED Talks do LEED, Grupo de Líderes Empresariais. Esse programa que já passou da sua 100ª edição aqui, que busca sempre trazer conteúdo relevante e enriquecedor a você, líder empresarial associado ao LEED, que nos acompanha sempre aqui virtualmente. O nosso tema de hoje, dentro da linha do varejo, é omnicanalidade, omnichannel, a era da personalização da experiência, com 3 super convidados aqui que podem falar com muita experiência e profundidade no tema. São eles o Moritz Wolff, Country Manager para a América Latina da Insider. A Insider é uma empresa de tecnologia para automação do marketing de grandes empresas. O Mário Lafitte, vice-presidente da Samsung para a América Latina. E o Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing e vendas do Burger King Brasil. Então, 3 feras para a gente debater aqui hoje. Quem conduz esse encontro não podia ser outra pessoa, não Marcos Gouveia, membro do comitê do LEED, presidente do LEED Comércio, entendedor, talvez a pessoa que eu conheço que mais entende do varejo brasileiro. Ele conduz aqui esse encontro e o debate de hoje. Eu vou solicitar a vocês que estão nos assistindo que vocês podem interagir, se quiser mandarem suas perguntas, mande pela caixa de mensagem embaixo do player, que nós recebemos aqui pelo celular, e vamos direcionar a pergunta aqui aos convidados, e fiquem à vontade em compartilhar também essa live com colegas e amigos que têm interesse nesse tema, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Passando rapidamente uma dinâmica a vocês, antes já de passar ao Marcos Gouveia, nós teremos a apresentação rápida de cada convidado, de até 10 minutinhos, que vão dar um senso bem prático desse tema da omnicanalidade e personalização de experiência. A gente começa pelo Moritz Wolff, seguido do Mário Lafitte, e terminamos com o Ariel Grunkraut. Terminando a apresentação dele, nós vamos para o debate aqui, super dinâmico, para a gente conseguir trocar uma ideia entre todos. Lembro de novo, mande sua pergunta se você quiser interagir aqui com os nossos convidados. Dando sequência aqui, sem mais delongas, para a gente aproveitar melhor esse tempo, eu passo ao Marcos Gouveia de Souza, presidente do LEED Comércio, para sua saudação e já começar a condução do nosso encontro de hoje. Marcos, boa tarde. E o Marcos estava com a conexão um pouquinho abalada. Marcos, me dá um sinal se você estiver escutando. Estou por aqui. Ótimo. Estou por aqui. Bom, em primeiro lugar, grato, Johnny, pela introdução. Uma satisfação estar com o Moritz, com o Ariel e com o Mário Lafitte. Se tem alguma coisa que ninguém mais duvida, é que a pandemia acelerou dramaticamente tudo que envolve o digital, mas está promovendo uma transformação radical no peso dos canais, não só de vendas via e-commerce, mas também relacionamento e promoção e propaganda e tudo mais. Hoje é muito bom estarmos com este painel, principalmente, né,
acabando de sair da Black Friday brasileira, que demonstrou mais uma vez como as empresas se prepararam e tiraram proveito desse evento. E nós vamos agora poder ouvir dos nossos convidados como eles veem em seus negócios, sua própria atividade, a evolução da omnicanalidade, especialmente nessa questão que envolve a personalização da experiência. Então, acho que passamos a bola para o Moritz, para sua saudação e sua apresentação. Moritz, é com você. Tá ótimo. Muito obrigado, primeiramente, Marcos e Johnny. É um grande prazer. E Ariel e Mário também. É um grande prazer de participar nesse bate-papo com vocês. E, bom, como o Marcos falou, meu nome é Moritz. Eu trabalhei alguns anos no Google, na Alemanha, na Irlanda, fiz alguns projetos na África. Depois cheguei aqui no Brasil, isso foi uns 8 anos atrás. Depois trabalhei na Sociomantic, que era uma startup, uma edtech, já com mídia programática e mais voltado a personalizar a experiência do consumidor. Depois na dunnhumby, que é uma consultoria de ciências ao consumidor, então ainda mais focado no consumidor. E no final do ano passado, no início desse ano, eu comecei a trazer a operação da Insider para cá. Quando eu vi a tecnologia da Insider, foi que eu me apaixonei, porque ainda mais isso coloca o cliente no centro realmente de toda a comunicação e estratégia, e é realmente uma omnicanalidade. Por isso eu gostei tanto desse tema, porque assim, a Insider, muito breve, como ela trabalha, ela tem basicamente 3 layers, onde você tem primeiro o Custom Data Layer, onde você foca no consumidor e entende totalmente de uma forma holística quem é a pessoa que eu vou me comunicar. Depois você tem um Prediction e Recommendation Layer, onde você entende, usando Machine Learning, inteligência artificial, qual a intenção daquela pessoa, ou das pessoas que você está querendo entrar em contato. E depois você tem o Action Layer, onde você consegue realmente orquestrar toda a estratégia de comunicação com seus clientes, de personalização, através de todos os canais, inclusive o seu próprio site ou aplicativo. Então, isso foi que me encantou, porque, assim, já vindo desse lado de mídia e ciências ao consumidor, eu vi o desenvolvimento assim, como foi de single channel para multi-channel para cross-channel, e muita gente ainda tem essa, assim, simples execução de vários canais, mas eu senti já que a maioria está querendo colocar o consumidor realmente no centro e não executar canais, mas executar uma estratégia de comunicação ao redor daquela pessoa. E isso, assim, eu vi na Insider e vejo ainda muito no mercado, e por isso eu aceitei esse desafio, obviamente não sabendo que depois ia ter uma pandemia, que assim, colocou um pouquinho mais de desafio nessa jornada. Perfeito. Moritz, se você quiser já fazer a sua apresentação, já aproveita o embalo e a gente segue com o Mário na sequência e o Ariel. Eu não sei se você tem alguma apresentação para apresentar, se não, pode tocar, né, Marcos? Seguir, Moritz, com a tua apresentação sobre o momento da empresa e a visão que vocês têm da transformação que está acontecendo no mercado. Claro. Bom, eu acho que no início, e assim, foi também o feedback já das discussões que a gente teve agora, no início. Em março, quando eu de fato vim e abriu, como a Insider, teve vários desafios novos e a situação estava bem difícil, porque era uma coisa nova que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer.
E a partir de maio, as coisas começaram a melhorar de uma forma impressionante. A gente começou o contato com os primeiros parceiros no Brasil. A gente depois viu em junho, julho, quando finalmente as instituições no Brasil voltaram a funcionar e a gente conseguiu cadastrar oficialmente a empresa. A gente viu um interesse enorme no mercado, provavelmente também reforçado pela pandemia, que muitas ações e interações como cliente, inclusive muitas vendas, foram para o online. E depois, o offline voltando, a necessidade de continuar na comunicação e numa comunicação eficiente com os novos consumidores que os parceiros conseguiram adquirir online durante a pandemia. Então, eu consegui vários clientes novos que compraram pela primeira vez online. Agora, como offline voltando, como eu consigo continuar o contato com essas pessoas? E isso, acredito que foi justamente onde muitas empresas procuraram uma plataforma para fazer uma orquestração omnicanal, usando inteligência artificial para realmente entender o consumidor. E isso acho que, eu comentei isso já, mas o Brasil está sendo a região ou o país com o maior crescimento e mais rápido na história da Insider. Eu acho que isso é justamente pelo fato que no Brasil as empresas são curiosas, têm uma certa facilidade de adaptação de novas tecnologias quando chegam, e o desenvolvimento como foi no Brasil durante a pandemia, eu acho que isso ajudou para criar mais curiosidade de como eu consigo traçar agora a minha estratégia realmente omnicanal, não multicanal, não executando mais vários canais com vários departamentos ou agências, mas realmente colocar o usuário, o consumidor no meio da estratégia de comunicação e orquestrar isso em todos os canais de uma forma inteligente, usando inteligência artificial e mais informações sobre o consumidor mesmo. Então, no final, até agora, a jornada como a Insider no Brasil está sendo bem positiva. Só aproveitando, Moritz, existe algum segmento em que globalmente vocês têm uma presença mais forte dentre os segmentos de negócios? Uma excelente pergunta, e a resposta é não existe, porque é justamente essa necessidade de personalizar a experiência você tem em qualquer segmento. Você tem em varejo, você tem no financeiro, você tem em viagens. Se eu comprei um voo para Porto Alegre e você quer me mostrar um carro, seria legal você já saber mais sobre mim e me mostrar um carro que eu vou gostar. E isso é possível quando você realmente começa a entender o cliente, coloca as ações que você vai fazer ao redor dele e de acordo com os interesses e todas as informações que você tem sobre ele. Isso se aplica para todas as verticais, todos os segmentos. Perfeito. Muito grato por essa introdução. Mário, o momento para a Samsung parece ser um momento muito positivo, né? Nunca as pessoas ficam... Marcos. Perdemos você, Marcos. Como está oscilando, sim, já deve voltar aqui. Até peço desculpas, eu lembrei depois, o combinado era a gente fazer uma coisa mais dinâmica aqui. Acabei... Aí, voltou. Marcos? Voltou, Marcos. Oi. Então, Mário, é com você para nos falar um pouquinho... Tá bom. Para falar um pouquinho desse momento da Samsung, que aparentemente tem sido beneficiada pelo tempo que o consumidor está ficando em casa e a demanda por entretenimento domiciliar. Bom, gente, obrigado pelo convite. Marcos, agradeço a você, Johnny, toda a equipe do LEAD. Realmente vocês estão fazendo um trabalho
excepcional em bom uso desse canal e desse momento em que a gente está mais em casa, mais no escritório, não tem tido tantas oportunidades de trocar ideias no mundo real. Então, acho que se vocês estão fazendo um uso excepcional aí dos canais com essas lives de conteúdo, onde a gente pode interagir e se atualizar. Falando nisso, eu, na verdade, estou participando aqui para aprender, né? Eu não sou o marqueteiro, vocês são os marqueteiros, então eu estou aqui para aprender e trazer um pouquinho do ponto de vista do nosso segmento, da Samsung, e como é que a gente está olhando essa situação de transformação do comportamento do consumidor e do comportamento do consumidor em relação aos canais de contato com as marcas, né? Eu listei 4 pontos aqui que são bastante genéricos e superficiais, mas que a gente pode aprofundar depois, e alguns pensamentos sobre oportunidades e alguns riscos, alguns deles, inclusive, bem técnicos e mais próximos da minha área institucional hoje, aqui na Samsung e na América Latina. Bom, primeiro ponto, agradeço Ariel e Moritz, na verdade eu vim aprender com vocês aqui, que são os grandes mestres do tema, tá bom? Bom, primeiro ponto é que nós consumidores, já estamos muito bem conectados, nós estamos principalmente muito bem informados, muito bem preparados. O consumidor brasileiro e consumidor latino-americano hoje, comparando a uma década, ele está muito bem preparado, está muito poderoso hoje no canal de venda, na interação com as marcas. O consumidor vem ganhando um poder tremendo, principalmente baseado no nível de informação que ele tem. Então, eu diria que o consumidor já é multicanal. Nós somos multicanal, né? E os negócios, as marcas, as empresas têm que correr atrás e atender essa nossa, eu não diria necessidade, mas a nossa presença multicanal. Nós já estamos consumindo informação, mídia, marcas, produtos, serviços em todos os canais onde a gente atua. Segundo ponto, sem dúvida, o Marcos falou no início, a pandemia trouxe uma aceleração tremenda dessas transformações, né? Uma aceleração incrível no uso das ferramentas que já existiam, do e-commerce que já existia, nos aplicativos e nas plataformas que já existiam, mas que elas não tinham a penetração e a popularidade tanto horizontal quanto vertical na sociedade. Digo vertical na questão até de faixa etária. Então, hoje nós temos pessoas que talvez nunca tinham entrado na internet, nunca tinham talvez entrado na internet, desfrutavam um pouco de mídia social, mas nunca haviam feito compras frequentes na internet. E eu sempre falo do exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 90 anos e ela pede tudo que ela precisa comprar, supermercado, alimentação, etc., tudo na internet hoje, nem precisa mais da gente, ela se vira sozinha, né? E é claro que, ao final da pandemia, todas aquelas marcas e aquelas empresas que ofereceram conveniência para ela vai continuar tendo esse comportamento de compra, né? Então, essa transformação, que seria o terceiro ponto, ela é irreversível, ela não vai voltar atrás, né? Então, a gente fica discutindo, o mundo pós-pandemia, que volta, que não volta. É lógico, vai voltar a ter mais viagem, a gente tem uma demanda reprimida de consumo de serviço tremendo, porque nós todos consumimos muitos bens de consumo nesse período, e aí é lógico que eu faço conexão com o que o Marcos falou no início, a questão dos nossos ótimos resultados de venda dos nossos produtos eletrônicos nesse momento. Nós consumimos produtos muito mais do que serviços nesse momento. Então, é lógico que no pós-pandemia haverá um retorno disso. Mas a mudança das pessoas em termos de o uso dos multicanais, o uso principalmente do e-commerce, é irreversível nesse sentido. E o quarto ponto é justamente isso. A nossa visão sobre omnichannel é realmente algo que já está... não estamos falando de multicanal, de ter presença em vários canais, a gente está falando de como, o Moritz até colocou muito bem, como orquestrar e como estar em sintonia de presença nesses vários canais, nesses vários pontos de contato com o consumidor. Que o consumidor possa nos reconhecer a Samsung, a mesma Samsung, no site, no WhatsApp, no retailer, no distribuidor, na propaganda, na mídia social, enfim, no outdoor,
enfim, em qualquer ponto de contato, ele reconheça a personalidade da marca, ele tenha o conforto da personalidade da marca, que é algo que ele conhece e conhece bem. E, ao mesmo tempo, que nós, enquanto marca, na medida do possível que a tecnologia nos permita, também possamos reconhecer esse consumidor e ter um diálogo cada vez mais personalizado com ele nos canais em que isso seja possível, obviamente, né? Então, o principal ponto disso é colocar o consumidor no centro e montar as interações com esse consumidor, com os diversos canais, de maneira eficiente, orquestrada, em sintonia, em harmonia nessas questões de quais são as mensagens que a gente está dando para ele e como é que a gente está se dirigindo a esse consumidor, de maneira individual, personalizada e cada vez mais entendendo quem ele é para poder ter um diálogo personalizado nesse sentido. Então, esses são os 4 pontos que eu preparei. E falando de oportunidade, lógico, as oportunidades são óbvias, é uma construção de marca muito maior, uma construção de conexão com esse consumidor muito maior, muito mais eficiente, com muito mais fidelidade. Existe uma possibilidade de ampliação de negócios com um mesmo consumidor, transcendendo o conceito de market share para customer share, né? Quanto do consumo deste indivíduo a gente consegue participar. E vocês considerem que, para nós, da Samsung, que temos uma ampla linha de produtos que vai desde robot, aspirador de pó automatizado, até smartphones super mega avançados, passando por notebooks, tablets, televisores, refrigeradores. Então, para nós que temos uma ampla gama de produtos, isso é muito importante. Porque, às vezes, um cliente, um consumidor de smartphone, talvez ele não seja nosso cliente de algum outro produto. Então, isso desperta uma série de possibilidades de novos negócios com aquele consumidor, né? Então, essas são as oportunidades. O risco é o risco de você prometer demais e entregar de menos, né? Então, sempre ter uma gestão das expectativas que a gente cria com o consumidor e, às vezes, mesmo com o acionista ou com os parceiros de negócio, onde fazemos investimentos em conjunto e que esse retorno seja de acordo com as expectativas e também a expectativa do consumidor. E o último risco é em relação à proteção de dados e privacidade de dados e esse novo cenário que está presente na América Latina, no Brasil, fundamentalmente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, de um lado, coloca para nós, marcas e empresas, uma responsabilidade grande no cuidado e tratamento dos dados desse consumidor, mas também a LGPD, pelo contrário, ela é muito positiva para as marcas no Brasil, porque ela define também um cenário e um campo de atuação onde a gente pode sim ter um uso ou um múltiplo uso devido e plenamente autorizado pelo consumidor dos seus dados, né? Então, mas não deixa de ser um risco, porque a gente precisa estar preparado para trabalhar de acordo com a legislação vigente. Então, de uma maneira muito rápida, são os 4 pequenos pontos bem generalistas que eu preparei e um pouquinho de como a gente está vendo oportunidades e riscos nesse momento. Da minha parte, inicialmente, seria isso. Obrigado, Mário. Ariel, vocês representam um dos setores mais afetados pela pandemia. Depois do turismo, são vocês. Alimentação fora do lar, aqueles que mais sofreram com a pandemia e com uma profunda transformação, né, dos canais de distribuição, os canais de relacionamento, o fortíssimo crescimento do delivery, o desequilíbrio entre lojas de shoppings, lojas de rua. E como é que vocês estão enfrentando tudo isso? Mas comece falando um pouquinho de você, Ariel, tua carreira e a atividade dentro do Burger King e as frentes que vocês abriram nesse período. Primeiro, eu queria agradecer, Marcos, o convite, agradecer ao Johnny, agradecer ao Lid, né, e todos vocês que estão aí assistindo. Para mim é um orgulho, um prazer enorme estar aqui hoje batendo um papo aí com esses feras, né? O Burger King, não sei se todo mundo conhece, mas é uma das maiores redes de alimentação e de fast food, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, o Burger King do Brasil foi criado em 2011, então eu fui um dos fundadores aqui em 2011. Então já estou há 9 anos trabalhando com o Burger King. Há 2 anos atrás trouxemos também a marca Popeyes aqui para o Brasil, que também faz parte
né, dentro do grupo da RBI, né, controlada pelo 3G, e eu sempre trabalhei com o desafio de fazer tudo isso que o Mário estava falando, né, de como é que a gente faz, né, e a vida do marqueteiro vai ficando cada vez mais difícil, né, porque o consumidor ele evolui numa velocidade muito rápida, né, e o desafio das pessoas de comunicação, de marketing, de negócios, é como é que a gente se mantém relevante, né, para esse consumidor que não para de mudar, né? Acho que uma das mudanças importantes também que recentemente nós acabamos de anunciar no Burger King é a junção de duas áreas que hoje muitas empresas criaram, que é a vaga do CTO, né, que é a pessoa especializada em tecnologia, né, e que normalmente o CTO ganhando cada vez mais relevância dentro das empresas, pensando em tecnologia, TI, suporte, investimentos, né, e a gente agora no Burger King recém anunciou, então eu estou juntando a partir de janeiro a cadeira de vendas, marketing e tecnologia numa cadeira só, e aí garantindo essa visão única do consumidor, né? Então, garantindo que a tecnologia seja realmente colocada como um meio para permitir uma melhor experiência, uma eficiência maior de rentabilidade de vendas e uma redução de custos. Então, quer dizer, como é que a gente garante, né? A gente sempre fala de colocar o consumidor, né, no meio, no centro da decisão, então a gente entendia que era importante também que áreas de tecnologia e negócios estivessem também unidas, pensando e colocando o consumidor como realmente o foco das nossas atenções, né? Então, acho que nem o Marcos comentou, o Burger King, sim, em março nós sofremos muito com todo o fechamento dos shopping centers, das operações, a gente teve que do dia para a noite estruturar um plano de guerra muito grande para poder operar de uma maneira multicanal muito mais intensa do que a gente tinha. Então, imagina uma operação onde o Burger King hoje atende 150 milhões de clientes, em média, todos os anos. Então, você imagina que de repente, do dia para a noite, onde a gente tinha 150 milhões de pessoas vindo até o nosso restaurante, ao balcão, lá no shopping center, nas nossas lojas, de repente, os salões de restaurantes fechados, shoppings fechados, e a gente tem 150 milhões de pessoas para atender todos os anos, e eu agora preciso entregar da melhor forma possível, de preferência em menos de 30 minutos, com a mesma qualidade que o consumidor precisava, né? Então, quer dizer, não existe essa história de entrega no dia seguinte, entrega em 12 horas, se eu não entregar em 20 minutos, em meia hora, o consumidor ele não aceita. Então, quer dizer, virar, né, de um segmento só para multissegmentos foi, de repente, uma questão de vida ou morte para a gente. Eu acho que a gente conseguiu se sair muito bem, migramos de um agregador de delivery para multi-agregador, criamos o delivery próprio, criamos a primeira Ghost Kitchen do Burger King no mundo, aqui no Brasil, unindo Burger King e Popeyes, então foi um lançamento global, e a tecnologia realmente foi uma das grandes alavancas que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então, anunciamos, somos uma empresa aberta, recém-anunciamos todas as lojas do Burger King no Brasil abertas, os volumes, sim, voltando muito fortes já, então já chegando muito próximo dos patamares do ano passado. Então, considero que a gente está num caminho, e as pessoas falam a palavra jornada porque tem um objetivo. A jornada ela é uma maratona, né? A sensação é que a gente nunca vai cruzar a linha de chegada, é sempre investimento atrás de investimento, porque, que nem o Mário falou, esse consumidor ele nunca esteve tão aberto a experimentar coisas novas, e o mundo dele competitivo nunca foi tão amplo. Quer dizer, as barreiras que existiam antes de quando você ia num shopping center almoçar na praça de alimentação, de alguma forma isso servia como uma barreira de entrada. Quer dizer, você tinha 15 operações de alimentação dentro de um shopping. Então, se você garantia que você estava dentro do shopping, o consumidor obrigatoriamente tinha que escolher entre aquelas 15 opções, né? Então, você conseguir ser relevante e ter a lealdade no momento que o consumidor tem 180 mil opções de fast food na palma da mão dele, e consultar preços e acessar a essa conveniência, né, de uma maneira como ele nunca pôde antes acessar, isso faz com que a necessidade de você ser relevante, ter a fidelidade do consumidor, e aí entra toda a personalização, entra toda a customização que você precisa fazer, quer dizer, fica cada vez mais importante. Eu acho que uma das coisas também que mudou radicalmente, Marcos, é que nós víamos antigamente o nosso business muito concentrado em um business de alimentação, né, e de prestar
né, de oferecer comida de alta qualidade, grelhada no fogo como churrasco, óbvio, como tem que ser, um sanduíche bom, né, e para o consumidor. De repente, a gente começa a rediscutir os nossos negócios, né? Então, será que logística não passa a ser parte core do meu negócio? Será que tecnologia não passa a ser core do meu negócio? Será que de uma marca que entende muito de produto, eu não tenho que ser uma marca que entende muito de cada consumidor? Só que para entender de cada consumidor, você imagina, Marcos, o que é numa hora de pico de alimentação, num shopping center, numa sexta-feira, com 150 pessoas na fila? Uma coisa é você comprar uma passagem aérea e você se identifica, você sabe que é, né? A gente usou aqui, né, o exemplo aqui da compra da passagem aérea, que você consegue conhecer o consumidor e você consegue oferecer talvez um carro para ele quando ele desembarcar em Porto Alegre, né? Agora, imagina como é que a gente faz para identificar o consumidor na praça de alimentação comprando, para eu poder entender esse consumidor e oferecer para ele, e eu saber, esse cara aqui ele é um heavy user de Burger King, ele é o Marcos Gouveia, ele tem uma família que ele gosta de, durante a sexta-feira, almoçar no shopping com os amigos do trabalho, mas no final de semana ele gosta de ir com os filhos e com os netos. Então, quer dizer, isso bota um desafio por trás das empresas e das marcas que só muita inteligência artificial, só as martechs, né? Então, a gente está falando muito das adtechs, as martechs. Então, quer dizer, a gente tem que estar muito humilde para poder reconhecer que a gente não tem condições de sozinho fazer essa trajetória, pedir ajuda dessas empresas que estão aí disponíveis para nos ajudar, para que a gente possa competir, porque, de novo, não só o meu negócio mudou, mas o meu competidor também mudou. A experiência que hoje eu estou querendo prover para o meu consumidor não é mais contra aquelas opções na praça de alimentação. Hoje o consumidor avalia uma boa experiência a Netflix, a Amazon, o Uber, né? Então, o bom é quando você sai do aeroporto e pega um táxi, e quando você chegar na tua casa, você levanta e vai embora sem tirar o dinheiro do bolso, né? E quando, de repente, você pega um táxi normal, o taxista tem que te lembrar que você não pagou ele. Então, assim, aí você vê a fricção onde ela existe, né? A Netflix ou a Amazon, quando você está querendo escolher um livro ou uma próxima série, ela te recomenda uma série com 98% de probabilidade de você gostar dessa série. Então, essa é uma experiência que o consumidor valoriza, né? E é essa experiência que as marcas agora estão tendo que concorrer. Porque quem não entregar essa experiência, né, personalizada para o consumidor, não vai conseguir competir de igual para igual. E aí, só para terminar um pouco a minha abertura, quer dizer, e aí colocar um pouco do desafio do marqueteiro, quer dizer, antigamente a gente reconhecia o bom marqueteiro no momento que o consumidor ia até a nossa loja e comprava o nosso produto. E o nosso trabalho terminava aí. Ele terminava quando o consumidor chegava na loja e comprava. Hoje, o trabalho do marqueteiro começa quando o consumidor vai na nossa loja e compra. E aí, sim, eu preciso conhecer muito bem a jornada dele, todos os touching points, seja com a marca ou seja touch points que ele nem teria com a marca e que, de repente, eu poderia fazer, e permitir que a recorrência de compra aconteça da melhor forma possível e na maior intensidade possível. Obrigado, Ariel. Eu acho que você tocou em alguns pontos fundamentais, uma excelente abertura, mas você não pode esquecer que você está num segmento que tem o privilégio de ter frequência, recorrência, tá certo? Coisas que outros segmentos estão desesperados por obter. Tanto assim que a formação dos ecossistemas é exatamente buscando essa agregação para fazer esse monitoramento. E estou entendendo que nós temos uma situação muito particular com o Moritz, que tem plataforma, tem os 3 layers, como ele mencionou, para permitir capturar, processar, prever e depois personalizar essa experiência. Moritz, tem algum caso no Brasil ou fora do Brasil aonde o uso desses 3 layers tenha trazido resultados relevantes, mensuráveis, para que você pudesse poder compartilhar conosco? Uhum. Legal, excelente pergunta. E tem um caso que eu particularmente gosto bastante, que é a Madeira, onde a gente realmente, assim, eles, pela natureza da empresa, eles são super avançados e
Eles usam a plataforma, eu diria, como excelência. E se você, assim, tocando um pouco no ponto do Mário também, de LGPD, que traz, na verdade, traz resultados positivos, porque eles fazem a orquestração de todos os canais e eles incluíram recentemente o WhatsApp nessa jornada. E como o consumidor tem que fazer o check e dizer eu quero receber um WhatsApp de vocês, você começa a navegar com relevância, porque você conhece o consumidor, num canal onde você ainda consegue se diferenciar, porque quantas mensagens de empresas você recebe por dia no WhatsApp? São poucos ou nenhuma. E você tem a consciência do consumidor, você tem o eu quero receber. Então, os resultados, assim, CTR, por exemplo, quantas pessoas clicam realmente nesse anúncio, são enormes. Chegam a ser quase 50% das pessoas recebem a mensagem, gostam da mensagem, acham ela relevante e aproveitam disso. Então, eu acho que isso é um exemplo legal que mostra que o LGPD realmente traz coisas boas. E para responder a sua pergunta e talvez também me linkando um pouquinho no que o Ariel falou do marqueteiro, como mensurar sucesso hoje em dia. Eu acho que quando você combina esses 3 layers e você entende o consumidor, você tem toda a parte de inteligência artificial para entender qual a intenção dele e depois a orquestração dos canais, você consegue criar jornadas predefinidas para cada consumidor. Por exemplo, eu me cadastrei para receber um newsletter. Quais vão ser os próximos passos que eu, como empresa, quero fazer com essa pessoa para engajar ela até o fim? Uma pessoa comprou na loja física, por exemplo, quais deveriam ser os próximos produtos que eu envio para essa pessoa por e-mail para relevância para ela? Se ela clicou ou não nos produtos no e-mail, eu vou ficar sabendo, então eu sei que a pessoa gostou ou não as sugestões. Se chegar no site, como eu consigo personalizar a experiência para essa pessoa baseado no comportamento em cima do e-mail. Então, o critério de sucesso deveria ser, primeiro, se eu estou conseguindo fazer essa orquestração, criar essas jornadas de uma forma de sucesso, então, porque sucesso no final significa que foi relevante para o consumidor. Isso eu acho já é o primeiro, onde eu consigo combinar os 3 layers e definir se obteve sucesso ou não. E o segundo é o NPS. Eu consigo, como o meu conhecimento sobre o consumidor e as segmentações e clusterizações, eu consigo exatamente perguntar as perguntas certas para os segmentos certos para entender para um determinado segmento, por exemplo, pessoas sensíveis ao preço que gostam do Wopa. São pessoas que comem mais Wopa e são pessoas que eu sei que são sensíveis ao preço. Estou escolhendo o Wopa porque é o meu burger preferido. Aí, se uma pessoa dessa chega no site, quais são as perguntas que eu quero fazer para essa pessoa? Para entender se a minha comunicação com o Mário colocou muito bem, é coerente, é uma comunicação relevante para o consumidor consistente. E com isso, assim, mensurando isso, eu consigo a resposta do consumidor, de novo, usar como atributo para depois começar uma outra jornada para ele, dependendo da resposta dele, encantar ele ou continuar essa jornada com mais coisas relevantes, etc. Ou oferecer um cupom, se a pessoa estava frustrada. Hoje a gente tem muito, né? Reclame Aqui, tem o App Store Rating, tem que se preocupar muito com isso. Então, realmente encantar um consumidor que não era satisfeito. E, assim, isso, resumindo, eu acho que essas jornadas são coisas onde eu consigo, acho que o Marcos caiu, não, tô mas, aqui. ok. Onde eu consigo combinar realmente os 3 layers e encantar o cliente como uma comunicação consistente, coerente. E como NPS e como o sucesso das jornadas que eu começo a criar, eu consigo mensurar hoje de uma maneira muito boa o sucesso do marqueteiro
que eu concordo 100% com o Ariel, mudou totalmente o jeito de como avaliar o sucesso de uma campanha. Aliás, Ariel, o Fioravante da Dersa está te mandando cumprimentos por esse entendimento de que o negócio transformou dramaticamente. Ele é muito mais do que alimentação, envolver também a logística, tecnologia, para antecipar e atender demandas de consumidores. Bom, mas, Mário, eu queria te perguntar se tem algo na estratégia de distribuição Vamos com paciência aqui que já volta. Vamos lá. O sistema deve ter algum filtro para perguntas difíceis, né? Opa, caiu, voltei. Procter & Gamble monta a lavanderia, Unilever monta a lavanderia, Boticário, né, que foi franquia a vida toda, tem agora na venda direta um dos seus principais canais de distribuição. Os fabricantes de veículos passam a alugar carros. Tem algo no modelo de negócio, especialmente na distribuição, que se alterou por essa transformação e esse impacto da multicanalidade? Tem sim. Bom, o nosso negócio, nosso modelo de negócio na América Latina, ele é muito, muito baseado em um crescimento conjunto, em parceria, investimentos conjuntos em parceria com os retailers, com os distribuidores, né? É óbvio que já há algum tempo nós temos uma estratégia de ter lojas de marca, as brand shops, em todos os países da América Latina, no Brasil temos uma série. Essas lojas são operadas por parceiros nossos, dentro de um rígido e um rígido do ponto de vista de branding e de serviço, de manual de serviço, mas também um ambiente muito construtivo entre nós e o investidor e o operador da loja. Trabalhamos muito próximo dos grandes varejistas, tanto no ambiente offline quanto no ambiente online, construindo ofertas, construindo, às vezes, ofertas e produtos específicos para ocasiões e canais específicos, né? Mas é lógico que a gente está muito atento nas transformações. Tem muito retailer, principalmente no Brasil, que está muito antenado a essas transformações, e eles até nos ajudam nessa construção de uma nova realidade de contato com o consumidor. E no ambiente online, a gente tem buscado também uma construção de uma experiência de marca Samsung no ambiente online. Então, hoje, a nossa loja, dentro do site samsung.com, ela faz parte importante, ela tem um papel importantíssimo dentro da nossa estratégia de crescimento de negócios na América Latina, onde a gente está, assim, esteve, quem sabe, ontem engatinhando, hoje nós estamos caminhando, amanhã a gente quer estar correndo e depois de amanhã a gente quer estar voando, né? Então, esse crescimento em velocidade é muito, muito rápido e tem que ser. Que, como o Ariel falou, o consumidor está se transformando muito rapidamente e a gente tem que catch up essa transformação. Então, resumo, ainda temos, e esse ainda é um ainda positivo, uma visão de que o crescimento e a estabilidade na América Latina é feito, nosso setor é feito através da parceria com o retailer. O retailer está muito bem preparado, muito antenado a crescer nesse novo ambiente mais fluido. E nós também estamos iniciando uma experiência no ambiente online. Perfeito. Ariel, o Mário falava um pouco dessas transformações que envolvem o consumidor, e tem uma que envolve o mercado como um todo, que nós vamos chamar aqui da geografia de consumo, né? Porque houve uma alteração especialmente importante por conta do home office, fazendo com que algumas localizações, algumas lojas passassem a ter maior, ou em alguns casos, menor demanda, numa perspectiva que, em boa parte, vai ficar, mas outra parte pode alterar. Qual é a visão que vocês têm isso e como vocês estão diversificando essas alternativas para atender o consumidor, né, onde, quando e como ele quiser?
Legal, boa pergunta, Marcos. A gente viu sim uma mudança importante, né? Primeiro, eu queria aproveitar para desmistificar uma lenda, né? Que a gente já falou bastante nos nossos fóruns de varejo, né, Marcos? O shopping center vai acabar, esse negócio não existe mais, assim. Acho que está muito claro hoje que nós estamos assim, nosso mercado ele se assemelha muito mais, talvez, no caso do shopping center, ao business asiático do que ao business americano, né? A penetração do varejo, o tipo de shopping center que nós temos no Brasil. Então, assim, é um negócio muito diferente, até, né? Tem vários grandes grupos de shoppings que são empresas listadas em bolsa e que reportam resultado, né? Mostrando realmente resultados que continuam fortes. O brasileiro continua procurando o shopping center como segurança, como lazer, entretenimento. O mix de shopping brasileiro já é muito adequado para isso. Mas quando a gente vai para algumas particularidades, algumas lojas, por exemplo, em alguns centros comerciais muito fortes, essas lojas, sim, acabam sofrendo, nesse momento de mais home office, elas acabam sofrendo mais do que outras lojas que são mais, por exemplo, periféricas ou que têm uma população, né, moradora mais densa, né? Então, é normal que, de repente, o centro de São Paulo possa perder um pouco em detrimento, por exemplo, das zonas mais afastadas, onde a grande massa da população, por exemplo, de São Paulo reside. Então, isso é normal, né? E a gente está acompanhando e vendo como é que isso pode ser adequado, né? Então, existe sim essa adequação. Agora, como é que a gente tem trabalhado muito, Marcos? Acho que a grande transformação, né, que a gente tem conversado muito internamente, e a gente também ouvindo muito de tudo que a gente tem aprendido, ela é uma mudança cultural, né? Ela é uma mudança de mindset das pessoas e é uma mudança de mindset das empresas, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem tentado sempre deixar muito claro. A segunda coisa que a gente tem também insistido muito é que tecnologia ela é meio e não é fim, né? Então, várias vezes a gente ouve as pessoas, eu quero uma transformação, eu quero isso. Não, a tecnologia ela é um meio. Se você não sabe para que você quer a tecnologia, ela não vai servir para nada, né? Ela é meio. E a última coisa, que é uma tendência também, a tecnologia ela já foi uma coisa muito cara, né? E acessível apenas a empresas muito grandes. E a tendência do que a gente tem, e aí Samsung está aqui para falar, né, e outras empresas estão aqui também, a gente está falando um pouquinho de tecnologia e plataformas, né, a tendência é que isso fique cada vez mais acessível para empresas menores, médias, pequenas, né? E aí, Marcos, como é que a gente pode trabalhar para continuar na vanguarda, né? Eu acredito muito que é na união da tecnologia com a criatividade, né? Porque, de novo, entregar spams ou entregar e-mails marketing para as pessoas certas, se você não tiver isso muito linkado, que nem o Mário falou, com um propósito de marca muito forte, se você não sabe para que consumidor que você vai entregar, e se a mensagem não é uma mensagem que stand out, né, que é criativa, que é relevante, né, você não vai conseguir chegar lá. E a dica para você conseguir isso é diversidade, né? E a diversidade, a gente fala muito da diversidade da mulher, de raça, de gênero, mas não é isso que eu estou falando aqui, né? Eu acho que isso já está superado, que isso é importante, que isso é relevante, mas o que a gente está enfrentando agora nesse momento, e todas as empresas que estão nos ouvindo devem estar percebendo isso de alguma forma, é que você começa a precisar ter dentro da tua empresa pessoas com perfis que você nunca imaginou que você ia precisar. Então, eu trabalho em vendas e marketing a vida toda, mas hoje eu tenho na minha equipe cientistas de dados, eu tenho na minha equipe arquitetos, eu tenho na minha equipe designers, eu tenho na minha equipe pessoas de comunicação, inovação, trade, pricing, eu tenho. Mas se você não tiver essa diversidade de conhecimento dentro da sua empresa, você não vai conseguir, né? Os devs, né? Os famosos devs, os DevOps, né? Os Scrum Masters da vida, os POs. Então, quer dizer, você tem aí uma briga por talentos e por diversidade de talentos que é fundamental você procurar ter no dia de hoje, né? Então, talvez a dica que eu posso dar para todo mundo é assim, você não só precisa saber do que você vai fazer com a tecnologia, ela tem que ter um fim, né? Ela tem que ter, né? Ela é o meio para você atingir alguma coisa, né? E você só vai conseguir fazer isso unindo criatividade e diversidade para você chegar lá e ser relevante, que nem eu falei lá no começo, com seus consumidores. Um excelente ponto, né? Nós estamos discutindo tanto o omniconsumidor, a transformação e daí para frente,
mas nós temos que pensar com outros olhos, outra razão. Porque esse Moritz, que veio Marcos, do... cortou. Opa, de novo. A pergunta é para você. Na hora que eu vou fazer pergunta para você, dá uma travada, Moritz. E a pergunta veio da Amazon, do Rafael Lima, da Amazon. Muitas campanhas são muito bem-vindas aos clientes, têm impacto positivo na percepção da marca, mas não geram demanda no curto prazo. Como mensurá-las no curto prazo? Legal. Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu acho que você tem duas formas para mensurar o sucesso dessas campanhas além de venda. Você tem, por um lado, o engajamento. Então, se você consegue engajar o consumidor e trabalhar coisas como, por exemplo, recência, frequência, você consegue já atingir ou você tem uma métrica legal, que não necessariamente significa vendas, mas que é importante para mostrar a eficácia do seu marketing. E o segundo, como eu falei, é o NPS, que eu acho que cada vez mais está se tornando uma métrica importante no marketing, que você vê qual é a satisfação do consumidor com as suas ações. Porque assim, eu ainda vejo muitas regras na comunicação de marketing hoje baseada em produto, que tudo bem que um produto, assim, eu comprei um produto, um outro produto pode ser relevante olhando para aquele produto, mas olhando para mim, olhando para Moritz, será que aquele produto complementar continua sendo importante ou relevante? Olhando para Burger King, se você compra um menu, uma sobremesa pode ser interessante. Agora, se eu não gosto de sorvete, não me oferece um sorvete só porque sorvete é uma sobremesa e pode ser relevante olhando para aquele menu que eu comprei. Então, a satisfação do consumidor, eu acho que cada vez mais fica importantíssimo no marketing, para os marqueteiros. E o segundo, mesmo não olhando para vendas, mas olhando para a segmentação no seu CRM, se você consegue impactar o engajamento do seu consumidor e trabalhar as métricas de engajamento em cada etapa do funil, você já consegue, ou você tem uma métrica legal para mensurar a eficácia do seu marketing sem olhar necessariamente para vendas. Espero que respondeu. Ok. A próxima pergunta, eu estou pegando aqui uma que foi feita pelo Fernando Lewis, da SAP, e vai para o Mário. E ele, de uma forma bem objetiva, com tanta oferta, com tanto recurso, com tanta disputa, com tanto empoderamento do consumidor, qual o principal desafio para fidelizar o consumidor? A pergunta bala de prata, assim, é muito pouco provável que a gente tenha uma resposta única, né? É um conjunto de fatores, muitos deles passam pela experiência que o consumidor pode ter no processo de compra, seja essa experiência no ambiente online, seja essa experiência no ambiente offline. É óbvio que todas as marcas buscam entender o consumidor para fazer uma oferta correta, de acordo com o seu perfil, mas também é muito importante que essas experiências sejam o mais fluidas possível, que causem o menos dissabor, que busquem sempre a conveniência do consumidor naquele momento em que ele está buscando. Eu acho que esse é um ponto básico para conquistar a decisão desse cliente, principalmente do nosso negócio, que sempre é uma compra muito pensada, não é uma compra de impulso, pode ser um pouquinho, mas é uma compra sempre bastante pensada, avaliada, pesquisada. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o consumidor e oferecer conveniência nesse processo. Quanto mais você conhece o consumidor, mais probabilidade de acerto e de
longa duração de relacionamento com esse consumidor. Você tem, sem dúvida. Por isso, é importante a gente ter sempre a busca e evoluir em colocar o consumidor no centro e entender mais e mais e mais sobre ele, seus hábitos, suas necessidades, e assim conseguir construir ofertas mais consistentes com as suas necessidades e relevantes para ele, né? Acho que esse seria um caminho nessa direção. Obrigado, Mário. Moritz, há um tema que está bastante presente em todas as discussões que envolvem personalização, predição de comportamento e outras coisas mais. E a pergunta que eu vou fazer está um pouco baseada na pergunta que a Jéssica Miller acabou de nos mandar aqui. Onde é que está o limite perceptível entre o que a LGPD nos impõe e a própria sociedade, até porque a LGPD reflete um pouco das preocupações da sociedade, o que ele impõe às empresas como restrições, e tudo aquilo que seria desejável incorporar de conhecimento sobre os consumidores para melhorar a experiência e a resposta ao consumidor. Legal. Para responder, eu vou me referir um pouquinho para a última pergunta e a resposta do Mário, porque eu acho que lá você consegue ver legal as fronteiras, assim, a parte bacana de personalização. Por exemplo, se eu comprei um produto Samsung e isso foi minha primeira compra, eu volto para o site. Se eu vou ser recebido no site já como uma mensagem personalizada, agradecendo a minha última compra, me dando a opção de ver produtos complementares, por exemplo, para aquela compra que eu fiz, é uma experiência bacana. Assim, eu percebo que Samsung me reconhece, já me oferecendo coisas legais que são relevantes para mim. Acho que até lá uma personalização é muito bacana. Também entendendo o life cycle do cliente, Mário falou muito bem que às vezes demora, não é uma compra por impulso, então eu consigo, com machine learning, eu consigo entender são quantas visitas, se uma pessoa navega por X categorias e produtos baseado em um determinado comportamento, eu consigo assim mapear o life cycle, o lifetime cycle, e consigo entender em que estágio o cliente está. Então, eu consigo personalizar a experiência para facilitar a compra para ele ou para ela. Agora, em relação a mensagens, eu também acho que LGPD, de novo, é super útil, porque realmente era muito poluído o cenário de tantas mensagens que você recebia. Acho que todos nós conhecemos isso. Então, você começa a tirar um pouco dessa poluição e realmente a pessoa deveria, na teoria, e eu espero que daqui a pouco na prática também, só receber comunicações que optou por receber. Então, até lá, de novo, você tem uma experiência legal. Agora, depois, isso minha opinião, acho que não tem uma resposta única, mas depois vem muito com a ética e o bom senso da empresa, de ser relevante, mas não, como é em português, intrusivo. Assim, não, don't cross the line. Invasivo. Se uma pessoa navegou por coisas de gravidez, toma cuidado com esses produtos e não envia mensagens para a pessoa como nome e já produtos que se referem a um assunto tão sensível. Mas eu acho que isso personalizar, dá para personalizar, seria relevante, provavelmente seria relevante, mas é demais, na minha opinião, por exemplo, seria, sim. E aí vem o bom senso e a ética da empresa. Mas até o ponto que você quer facilitar a experiência e criar relevância para o consumidor, acho que até lá a personalização é super bem-vindo, sempre mantendo o bom senso e não ser tão invasivo na vida particular das pessoas.
Se eu puder até, Marcos, complementar aqui com um ponto, né, a leitura que eu tenho é que esse vai ser, o consumidor ele vai entender com o LGPD que o dado dele tem valor, né? E no momento que ele sabe que o dado dele tem valor, ele vai começar a exigir alguma coisa em troca. No momento que essa troca for benéfica para as duas empresas, ambos saem satisfeitos, né? E é uma troca comercial. Olha, eu te dou meu dado e você me traz alguma coisa que é do meu interesse. Então, comprei um notebook e você vai me sugerir uma impressora, o cartucho vai vir com desconto ou qualquer outra coisa relacionada aos produtos da Samsung. Então, o consumidor vai ver um benefício. Se você começa a ver que as empresas começam a usar o seu dado, né, e você não vê isso, essa troca como uma fair, né, uma fair trade, quer dizer, você vai lá e você tem agora o poder como consumidor de ir lá, apertar um botão e pedir para você realmente não ser mais acessado por determinada empresa. Então, as empresas vão ter que entender agora que o poder está exatamente mais equilibrado, né? E a LGPD veio para ajudar, né? Então, acho que é óbvio que tem que tomar todos os cuidados, mas a LGPD, em geral, ela veio justamente para equilibrar um pouco os poderes entre consumidores e empresas. E, Marcos, se você me permitir, falando um pouco de regulamentação em geral, né? A tecnologia vai estar sempre à frente da regulamentação. Ela sempre vai acontecer e depois a regulamentação virá, né? Tem um exemplo fácil aqui de São Paulo e os patinetes elétricos na cidade. Primeiro eles apareceram e depois veio a prefeitura, o poder público fazer a sua regulamentação. E é natural, como é que você vai regulamentar algo que não existe, né? Só que nesse momento em que existe algo novo e ainda aquele vácuo de regulamentação, causa um certo estresse, um certo desconforto, uma série de questões na sociedade, na opinião pública, né? E a LGPD vem para preencher esse espaço. Eu concordo super com o Ariel, eu acho que o consumidor precisa ter consciência que as suas informações valem, né? Valem e devem ser remuneradas com conveniência, com mensagens relevantes, com pontos de contato interessantes, né? Nem sempre com descontos ou ofertas, mas assim que dê conveniência para o consumidor, né? É tão bom a gente entrar no site de uma marca que a gente gosta e já ter as coisas que a gente gosta de comprar com frequência ou os assuntos que a gente gosta de ler com frequência, né? Então, o exemplo, assim, eu sou assinante do Financial Times, leio todo dia o Financial Times online. Eles têm lá o My Page. Pô, eu nem vejo, eu vejo a manchete e vou direto para o My Page, porque eu sei que tem as coisas que eu gosto, né? Então, assim, super conveniente. Então, acho que esse tipo de tratamento, de retorno para o consumidor é extremamente importante, extremamente valioso para o consumidor, e aí sim abre portas para as empresas fazerem as ofertas, fazerem os descontos, as ofertas cruzadas, né, serviço junto com hardware. Eu acho que tem uma possibilidade imensa nesse sentido. Mas a tecnologia sempre vai estar à frente. E a gente vai viver uma temporada longa de novas possibilidades de processamento de dados, comportamentos, geoposicionamento, reconhecimento facial, N outras coletas de informação, computação na nuvem, muito processamento na margem também, nos nossos dispositivos. E quando nós tivermos a conexão às infraestruturas de 5G, não quero entrar nesse assunto, porque não é do tema, mas quando a tecnologia permitir que tudo possa estar conectado o tempo todo, as infinitas possibilidades que geram para a gente ter um marketing muito mais personalizado, assertivo, eficiente e confortável para o consumidor, eu acho que é imenso. As empresas que conseguirem transitar nessa direção, elas serão as vencedoras. Ariel. Marcos, vamos para as últimas duas perguntas, pode ser? Lógico. É uma pena, né? Porque aproveitar esse pessoal... Vou dar mais 10 minutinhos, então, Marcos, pode ser? Num regime de exceção aqui. Tá bom. Bom, se os nossos convidados concordam, né? Mas eu acho que todos nós estamos aprendendo. Ariel, eu queria trazer para a mesa o tema do Pix, né? São 90 milhões de chaves que foram ativadas com o Pix. O que você antevê podemos ter de transformação na experiência do consumidor
e no que as marcas e os negócios poderão oferecer para o consumidor pela disponibilização do pagamento instantâneo, do pagamento digital. Legal, Marco. Essa pergunta também é boa porque nós estamos exatamente nesse momento, né? Assim, é super atual. Acho que um dos grandes problemas e também oportunidades no Brasil é a desbancarização, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas no Brasil que não trabalham com conta, né? E que não pagam tarifas ou que não conseguem pagar tarifas, e aí a transição do dinheiro. Então, existe hoje, né? Pra você ter uma ideia, Marcos, quase 50% do faturamento do Burger King no Brasil é dinheiro, né? É os R$5, R$10, R$15, o que é muito grande, né? E isso gera, né, uma série de complexidade, de coleta, de segurança, de transferência. Então, quer dizer, no momento que você digitaliza o pagamento e você oferece a custo zero para o consumidor a possibilidade dele, com um toque, né, fazer uma transferência para um amigo e não precisar cadastrar a conta, só o CPF você consegue, quer dizer, os dados, o e-mail, o telefone, você consegue fazer a transferência. Quer dizer, é mais conveniência, de certa forma, para o consumidor e para o varejista, né? Por outro lado, as taxas também que estão sendo oferecidas têm sido bem menores do que as taxas padrões que você tinha antes, então é uma oportunidade também de negócio. Mas o que a gente está vendo, Marcos, é que a demora, embora muita gente está se cadastrando, o varejo, que é o principal transacional aí nessas partes, ele também precisa adotar, né, e forçar também essa moeda a se tornar uma realidade. Sem o varejo, a sensação que a gente tem é que isso não vai se tornar realidade. Então, o nosso papel, o Burger King está se preparando agora, né, e vamos estar disponibilizando no final desse ano, em todo o mercado nacional, pagar com Pix, seja nos caixas, seja nos totens de autoatendimento, seja através do nosso app, né? E aí, de novo, como é que eu entrego aquilo que o consumidor quer do jeito mais simples? E o consumidor, ele quer cada vez mais praticidade, né? Então, eu confesso que eu fiz a minha primeira transação do Pix essa semana, né? E, assim, a primeira é sempre aquela que dá um pouco mais de medo, mas, assim, a sensação de você fazer, quem não fez, por favor, faça, porque é impressionante, né? Depois que você faz a primeira vez, né? A vantagem, a velocidade, né? Você recebe na hora, né? Então você não tem essa história de à noite, final de semana, compensação, quer dizer, é imediato. Então, assim, o benefício para todo mundo, né? Para os bancos, para os varejistas, para os consumidores é enorme. Bom, Moritz, nessa sua experiência recente no Brasil, né? Na outra frente que você está atuando. Caiu de novo. Pessoal, com você, Moritz. Não, eu também sofri. A gente pagou essa semana os primeiros salários com Pix. Olha! Bem bacana, bem bacana. Interessante. Não tinha pensado nisso. É interessante mesmo. Oi, cortou de novo, viu? Eu percebi. Mas algo interessante rolou aí, porque eu vi que está todo mundo surpreso. Eu falei que essa semana a gente pagou pela primeira vez os salários com Pix para alguns funcionários que desejaram. Bom, e aí, né, você tem a perspectiva. Johnny, na próxima a gente precisa convidar alguém da Claro, da Vivo ou da TIM para estar junto no painel. Aí não acontece, cara. Eu acho que se eu peguei uma parte da pergunta do Marcos, era sobre a expectativa disso, do Pix, né? Eu li recentemente uma previsão de encerrar o ano de 2021 com alguma coisa entre 10% e 15% das transações sendo transacionadas pelo Pix aqui no Brasil. Então, não sei o quão otimista ou realista, conservador isso mas chama bastante atenção, né? Se a gente conseguir ter esse tipo de aceitação dessa moeda, é uma moeda que tem tudo para dar certo, né? Na China já né? Você pagar pelo WeChat, né? Que já é uma experiência similar,
já é uma realidade, né? Então, se você vai hoje em qualquer shopping center na China, se você tem dinheiro ou cartão de crédito, em muitas lojas você já não consegue transacionar, quer dizer, você precisa pagar pelo celular com a moeda, né, do wallet, porque senão você não consegue mesmo pagar com cartão de crédito, com dólar, com moeda, o que for. Ariel, aqui no Brasil a gente pode pagar sanduíche na loja do Burger King com o Pix já? Vai poder agora. Nós estamos terminando de fazer todo o setup de todos os equipamentos e pinpads para poder entregar essa experiência já nos próximos dias. Então, em breve já teremos... Ariel e Mário, a gente fez um encontro com o Banco Central, inclusive está no YouTube do LEAD, para quem quiser acompanhar, muitos dados interessantes ali, inclusive nessa linha da perspectiva que o Ariel entrou. Hoje o Pix já passou metade das TEDs em número de Pix, então o negócio está ganhando muita atração e é muito interessante as formas que o Pix pode ser utilizado, seja numa rede como Burger King, no QR Code estático, QR Code dinâmico, bem parecido com o que a gente vê lá na China. Marcos, está de volta conosco? Então, Ariel, eu saindo aqui do escritório hoje, já estou com fome, já são 7 e pouco, eu vou passar no Burger King, que fica pertinho de casa, e eu ainda vou ter que pagar com o Samsung Pay, então, tá? Com o celular. Não é com plástico, mas é com o Samsung Pay. Meu convidado, Mário. Não. E o meu preferido não é nem o Whopper normal, é aquele Whopper apimentado lá, que eu não sei o nome, mas eu sempre peço e a moça me entende lá. Viu? O Furioso. Furioso, isso mesmo. Isso mesmo. Marcos, estou vendo que sua conexão está bem instável. Acho que já vale aqui você já fazer as suas conclusões finais e a gente já caminha para encerrar, felizmente, nosso encontro de hoje, que foi muito bacana e produtivo. Marcos. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês. Eu acho que nós estamos, né, de fato, vivendo um admirável mundo novo. Não aquele concebido pelo Huxley, mas este outro, né, que vem do digital, da personalização, desse profundo conhecimento do consumidor e a colocação, de fato, do consumidor no epicentro todo mundo, YouTube numa outra frente, mas todos. Vamos ver se o Marcos consegue, pelo menos, terminar A gente vai ouvir o boa noite dele, né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Marcos, eu vou tomar a liberdade de pegar a palavra aqui. Você está congelado. Você está congelado na nossa tela aqui, Marcos? Opa, não, eu voltei. Bom, então, só para encerrar esse nosso papo de hoje, eu acho que colocou um pouco mais de ingredientes para entendermos em quem está no mundo real e na visão de quem está transformando isso em realidade, como nós estamos convivendo com essa nova perspectiva. Obrigado a todos vocês. E, Johnny, eu devolvo para vocês para o encerramento dos nossos amigos agora. Perfeito. Marcos, muito obrigado. Uma pena a conexão um pouco instável aqui. Eu sei o quanto você gosta desse tema. Você que foi à China, foi a diversos países, vê tecnologias novas aí, principalmente no varejo. Então, pena, mas eu tenho certeza que, como eu, deu para aproveitar muito aqui, aprender muito. Eu tenho certeza que a gente vai ter o Mário, o Moritz e o Ariel em novas oportunidades, seja no nosso fórum de varejo em 2021 ou outras iniciativas que a gente vai fazer no próximo ano. Já deixo aqui o convite para a gente debater ainda mais um pouco tecnologia no próximo ano, que eu tenho certeza que vai estar em alta. Então, deixar nosso agradecimento em nome de todo o LEAD aqui, a você, Ariel, Moritz e Mário, por participarem aqui e passar um pouquinho de conteúdo para nós nessa noite de quarta-feira. Tenho certeza que todos que saem daqui saem com aprendizados e mais curiosos aí
para adotar novas tecnologias e novas estratégias nas suas empresas. Muito obrigado e obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, que interagiram e mandaram perguntas. A gente tentou responder todas aqui. Se faltou alguma, a gente já vai passar aos nossos convidados, eles podem responder e nós direcionamos a vocês a resposta. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Tchau. obrigado.